Bom dia a todos. Quando a comissão científica da Abrange, Sinange, Sinog e da UCA começou a desenvolver os painéis e analisar os temas a serem abordados, uma palavra se repetiu de uma maneira constante: consumidor. E foi claro que precisávamos colocar um tema específico, porque o consumidor ele teve um incremento de ferramentas, teve um incremento de importância na última década que foi extremamente variável. Vocês terem um exemplo, uma noção, por exemplo, uma pessoa em viagem, ou a lazer, ou a trabalho, que vai se hospedar num resort, num hotel, numa pousada, nas Ilhas da Polinésia, que fica a 10.401 quilômetros desse teatro. No momento que ele entra numa pousada, no momento que ele faz um comentário na sua rede social, positiva ou negativa, faz um upload da foto com seu comentário, demora menos de um segundo para quem está aqui receber esse comentário. São 0,9 segundos para percorrer 10.401 quilômetros. E não é só essa velocidade, é a capacidade que tem de repercussão daquele comentário, os retweets, os compartilhamentos, a limitação geográfica não existe, a limitação de idioma não existe mais, os translators que existem em todas as plataformas fazem com que essas barreiras tenham sido eliminadas. Então, o consumidor ele tem uma velocidade de compartilhamento, ele tem um poder de disseminação da informação completamente diferente nos últimos anos. Antigamente, nós falávamos em décadas para variar algo, hoje a gente fala apenas em anos. Então, em pouquíssimo tempo, o poder do consumidor mudou radicalmente. E, para isso, eu gostaria de chamar a Carla Bigato, jornalista e radialista da Band News, que vai fazer a primeira parte da exposição. Por favor, Carla. Bom dia a todos! Como é que vamos? Tudo bem nesse friozinho de São Paulo? Obrigada pela presença de todos. Queria começar agradecendo também a Abrange pela oportunidade de ter essa conversa com vocês. Meu nome é Carla Bigato. Eu trabalho na Rádio Band News FM, já são 11 anos de Band News FM. Aqui a gente tem uma imagem de um microfone e de um fone de ouvido que representa um pouco do que eu vou falar para vocês hoje. O microfone. Eu sou apresentadora da Band News FM, então eu me comunico falando. E o fone de ouvido? Eu acabo sendo ouvinte de milhares de ouvintes da rádio, justamente por causa da tecnologia, do aparecimento, do surgimento desse consumidor 4.0, a capacidade de comunicação muito rápida, esse canal direto pelo WhatsApp. Eu me tornei ouvinte de milhares de ouvintes. Eu gostei desse termo que, na verdade, foi cunhado pelo Lascos. A gente tem... Ah, está aqui. Desculpa, gente. Voltado para cá. Tá bom. Temos que citar o presidente da Abrange, claro. Buscamos, neste evento, trazer pessoas que falem coisas diferentes das que nós falamos. Não adianta que haja somente coisas positivas faladas de nós para nós mesmos. Eu estou nesse papel hoje de jornalista, um papel um pouco mais crítico, para trazer a visão do consumidor para quem trabalha nesse setor específico da saúde. E quem é que é esse novo consumidor? Esse é o momento de uma palestra, de uma apresentação, em que o palestrante pergunta: quem aqui tem plano de saúde? Aí todo mundo vai levantar a mão e dizer: eu tenho. Vocês trabalham na área médica. Quem aqui utiliza serviços médicos pelo menos, 5 vezes por ano? Todo mundo vai levantar as mãos. Quer dizer, vocês também são consumidores? Vocês têm telefone celular? Vocês são ativos nas redes sociais? De uma certa forma, sim. São consumidores, além de integrantes desse meio, dessa cadeia do atendimento médico da área da saúde. Mas será que é correto dizer que esse ponto de vista de consumidor que vocês têm é o mesmo ponto de vista do consumidor, digamos, geral?
Eu vou trazer um exemplo aqui relacionado à minha área, para a gente refletir um pouco. Dá para ler bem o que está escrito nesse anúncio? Brasil pega a Bolívia, mas o safado do Bruno não fez essa chamada. Bom, para mim e para os outros profissionais de comunicação que estão aqui presentes hoje, essa notícia, essa falha, tem um impacto diferente do que ela tem para os demais profissionais. Por quê? Porque eu entendo dessa cadeia. Eu sei como é que foi todo o processo. Eu já trabalhei em jornal impresso. Eu sei que tem um fechamento às 19h. Eu sei que existe um calhau para ser colocado na capa quando ainda não tem a matéria pronta. Eu sei que já devo ter trabalhado com algum safado como o Bruno, que deixou para fazer de última hora a chamada e acabou não fazendo, não mandando. Então, eu conheço dessa cadeia. Então, o impacto dessa notícia, dessa falha, ele é diferente para mim do que é para as pessoas que não estão habituadas a lidar com o jornalismo e com a comunicação. E o mesmo acontece na área da saúde. Para quem tem envolvimento com essa cadeia de alguma forma, o ponto de vista é diferente do consumidor geral, desse consumidor 4.0 e desse consumidor que se comunica. Os anseios desse consumidor, quais são? Eu diria que são anseios parecidos com o do consumidor que não se comunicava antes. A diferença é, ele se comunica. E o que normalmente ele diz? Se é difícil prestar esse serviço, e daí? Eu não tenho nada a ver com isso. Essa não é uma imagem baixada de internet, essa é uma imagem do meu ponto de trabalho. Eu passo, em média, 6 horas por dia sentada aqui nessa mesa, mexendo em 3 computadores diferentes. Aqui eu tenho todo um roteiro comercial para disparar e tudo mais. O pessoal da Abrange foi até lá, o Grupo Bandeirantes, recentemente, e viu que é isso mesmo. 3 mouses diferentes, 12 canais aqui de áudio. E esse computador do meio é o computador em que normalmente chegam as mensagens de WhatsApp dos nossos ouvintes. Esses ouvintes, muitos deles acompanham pela internet a apresentação e sabem que é difícil, e sabem que o apresentador ele não está ali simplesmente falando. E, mesmo assim, ele quer ser atendido imediatamente. Ele quer ser ouvido, ele quer saber que foi ouvido e ele quer que outras pessoas saibam que ele foi ouvido. E eu imagino que vocês também tenham esse mesmo tipo de retorno, porque o consumidor age dessa forma. O que a gente percebe por isso? Esse complexo da invisibilidade é uma coisa que machuca o consumidor, ele quer uma resposta para isso. A abertura dessa via de comunicação, de um canal de WhatsApp, de uma rede social, ela traz essa necessidade, quase uma obsessão em ser ouvido. Ele quer saber que foi ouvido e ele quer saber que outros saibam que ele foi ouvido. Eu estou falando, gente, assim, e imagino que cientistas estejam presentes aqui hoje, é conhecimento empírico. Eu estou falando sobre o que eu vivo, o que eu conheço, o retorno que eu tenho todos os dias. Daqui a pouco a gente vai ter um embasamento teórico com o nosso próximo palestrante, um embasamento com conhecimento teórico, então eu estou trazendo o meu conhecimento empírico aqui. O consumidor, na minha percepção, ele deixou de ser somente o receptor e ele passou a ser também emissor da informação, justamente por essa abertura, né, dos novos meios de comunicação e com a possibilidade, o celular na mão, ele é irresistível. Essa obsessão vem disso. Eu tenho um celular na mão, eu preciso usar. E é o que a gente percebe, é o que acontece muitas vezes. Isso aqui, para quem é médico, e sempre que eu entrevisto médicos, eles ficam desesperados com essa questão do Google, né, das pesquisas. 40% dos pacientes fazem um autodiagnóstico médico pela internet. Então, esse consumidor ele quer ter para trocar, ele quer ter informação para poder passar para frente, para poder argumentar. Imagino que esse seja o pesadelo de muitas das pessoas que estejam aqui. Mas como dialogar com essa pessoa que vai atrás de informação, que quer saber debater? Será que, quando eu converso com médicos, a avaliação desse tipo de comportamento é sempre negativa, absolutamente negativa? A pessoa não deve fazer isso. Mas será que não tem nada de positivo nesse tipo de comportamento? Será que isso deve ser descartado completamente?
Eu vou continuar falando da base de conhecimento que eu tenho, que eu tive, da escola que eu tive. Então, eu vou acionar o grande mestre Boechat, que recebia retorno o tempo todo dos ouvintes. E a gente conversava aqui, na espera dessa palestra, para falar sobre a genialidade do Boechat. Eu ainda estou elaborando todo o conhecimento que ele deixou para a gente, que ele deixou para mim. E o conhecimento, talvez, o mais importante é a capacidade de ler as pessoas. E as pessoas têm que comunicar, sim, muitas vezes, quando a gente tem o conhecimento, no jornalismo, a apuração, a gente tem a informação, a tendência é deixar de lado, é ignorar o que o ouvinte traz, o que o consumidor traz na área da saúde, o mesmo. Né? Quando você tem conhecimento científico, a percepção acaba ficando muito menor. Mas será que tem que ser assim mesmo? Vou falar da experiência que a gente teve na rádio, que diz o seguinte: Boechat, como ele fazia? A versão inicial do ouvinte é a mais importante, porque a rádio é feita para esses ouvintes. E eu acho que isso dá para ser também transferido para outras atividades, se não para todas, para a maioria delas. A análise final é a nossa. Então, o controle vai estar sempre com a gente. Mas é preciso, sim, dar voz, dar importância, porque essas pessoas dizem. Por que fazer isso? Porque isso engaja o ouvinte consumidor no processo de produção, e essa proximidade acabou se tornando uma das principais marcas da rádio. Para a gente faz todo sentido. Deixa eu ver. A gente pode soltar o áudio? Hoje, minha gente, às 7... Deixa eu voltar, porque quando eu passo para o próximo slide, automaticamente ele solta esse áudio que eu resgatei do Boechat. O que eu queria dizer é o seguinte: mais que priorizar esse contato com o consumidor, que é o que ele espera, que é o que ele quer, é humanizar esse contato. É entender que, além do relato, tem algo mais. O trato humano ele é muito complexo. E aqui está um exemplo do que o Boechat fazia e fez, e que, para a gente, fez muito sentido. Agora sim eu vou soltar o áudio. Hoje, minha gente, às 7h39 da manhã, eu recebi uma mensagem, dizia assim: bom dia, Boechat. Meu nome é Carla Sacramento. Eu tenho um acordo no qual não faço ligações para o meu marido enquanto você fala no seu programa. Peço então gentilmente que diga ao meu doce Rafael que acabei de sair do exame de ultrassom e que terei com ele uma menininha. Que maravilha! Isso é uma delícia. A pequena Lucy. Eu tô aqui arrepiado. É demais. É muito bom demais. Fazer uma rádio assim, não é não? É demais isso, é demais, porque não é só um retorno, não é só dizer o que está acontecendo, não é só uma análise política, não é receber a opinião de um ouvinte, é fazer parte da vida. É valorizar, mais que priorizar, humanizar esse contato. É possível fazer. Muita gente pode dizer, não custa nada fazer isso, fala no ar aí qualquer coisa, só coloca no ar um trechinho e faz essa média. Como assim não custa? Custa sim. Eu trouxe até... Isso aqui é um recorte da internet, essa tabela está na internet. Isso aqui pode ser negociado, viu, gente? Vamos conversar com o comercial do Grupo Bandeirantes, mas, enfim. A faixa, 30 segundos de um comercial nesse horário, entre 6 e 9, 9 e 20 da manhã, custa R$13 mil. Esse áudio ele tem em torno de 30 segundos, um pouco menos de 30 segundos. É um investimento de R$13 mil que foi feito. Não custa nada, custa. Mas isso que foi investido, eu diria. Vale a pena? No caso da rádio, sim, vale. Sempre valeu e muito, porque isso acaba refletindo no valor da marca. Né? A marca se fortalece e fortalece muito. Então, para a gente, sempre fez muito sentido. O consumidor quer isso, e foi o que eu percebi no meu tempo com o Boechat e com a rádio. Como é que o Boechat fazia? Ele fazia questão de manter um canal eficiente de contato com o ouvinte, nesse caso, consumidor. Isso é fundamental, não tem como a mensagem chegar de outra forma. Precisa passar o telefone pessoal, como ele fazia. Ele dava o telefone dele no ar, para que as pessoas ligassem. No caso dele, que tinha esse perfil um pouco mais centralizador e queria ter a certeza de que as pessoas seriam atendidas, sim,
é uma opção feita por ele. E aí eu volto para aquele um dos primeiros slides em que aparece a mesa de áudio ali, com 3 computadores, os 3 mouses, e em que o apresentador tem o acesso ao WhatsApp da rádio. É a principal pessoa em contato com isso. Precisa que esse apresentador seja a pessoa responsável pelo contato com o ouvinte? Pela eficiência, sim. Por enquanto, o que dá certo para a gente na rádio, sim. Não adianta colocar um atendente, um estagiário, uma outra pessoa que vá fazer a filtragem daquilo. Porque a rádio é viva, ela pulsa, e é o que mais dá certo com o nosso consumidor, com o ouvinte da Band News FM. Então, eu posso colocar também no meu currículo apresentadora, ouvinte e saque, né? Porque eu acabo fazendo esse trabalho também de atendimento ao cliente, ao consumidor. Bom, o consumidor, ouvinte da rádio, ele espera obter resposta sempre, sobretudo quando ele se manifesta motivado por essa obsessão, ou essa coisa de estou com o telefone na mão, eu tenho que mandar mensagem para alguém, para quem eu vou mandar, manda para a rádio, ele quer receber uma resposta ainda assim. O consumidor ele tem essa necessidade de receber retorno o tempo todo. E aí eu vou trazer um outro exemplo aqui de uma pessoa que mandou uma mensagem, e que acontece muito, a gente sabe, né? Nem todas as mensagens, nem todo o retorno, nem todo o feedback, ele tem um embasamento, ele faz sentido para mais pessoas, além da própria pessoa que está mandando, pode ser um problema pessoal, enfim. É simplesmente uma vontade de se manifestar, uma vontade de se comunicar e de receber algo como resposta. Vocês ainda estão com essa bosta, essa merda, desse wenga. Vocês pensam que meu ouvido é finico, é? É por isso que eu não estou ouvindo mais essa porra, essa Band News. Que é uma merda mesmo, viu? Vou te falar, viu? Porra, uns homens velhos, já bisavô nessa porra, é wenga. Puta que pariu, hein? Estou escutando agora só a CBN. Ficou uma merda essa Band News, viu? Ficou uma merda. Tchau, é Paulo Roberto aqui, ó, de Santo Antônio, Vitória, Espírito Santo. Vai fazer um buega na casa do cacete, pô. Toma vergonha nessa cara. E não para, né? Não para. Ele faz questão de assinar no final. É o Paulo Roberto. Diz onde é que ele mora. Diz que está ouvindo a CBN. Não está. Na verdade, ele só mandou essa mensagem para contextualizar. Ele passou esse retorno de um quadro de humor que é veiculado na Band News todos os dias, em que o Boechat conversava com o Zé Simão e se queixando de que são 2 homens velhos e fazendo palhaçada e tudo mais. O Paulo Roberto, o dia em que eu ouvi essa mensagem, imediatamente falei, Boechat, pelo amor de Deus, ouça isso aqui. Ele ouviu, caiu na gargalhada e disse, a gente tem que pôr no ar. Não dá para pôr no ar um negócio desse, mas não, a gente tem que pôr no ar. Chamei o Tiago da técnica, falei, Tiago, dá um jeito aí. E aí ele colocou o pique, ficou ainda mais engraçado, né, no fim das contas. Virou uma vinheta, a gente entrou em contato com o Paulo Roberto, e, na verdade, ele é um super ouvinte, consumidor da rádio, que só queria um afago, ele só queria um contato. Ele gosta do quadro, ele gosta do humor do Simão, e, no fim das contas, ele só queria esse retorno. Então, o que eu posso trazer em resumo aqui dessa nossa conversa? O consumidor tem a percepção de que ele precisa ser ouvido agora, ele precisa ser ouvido agora. A gente, enquanto consumidor de outras áreas, também tem essa percepção, né? E também tem essa necessidade. Entender que o ponto de vista dos demais stakeholders nunca vai ser igual ao ponto de vista desse consumidor. A aproximação humanizada, ela traz ganhos à avaliação do consumidor sobre a eficiência do serviço prestado, porque uma rádio que traz o anúncio do sexo do bebê de uma ouvinte, certamente é muito eficiente na comunicação com os outros ouvintes. E até o mais crítico dos consumidores, no caso do Paulo Roberto, está aberto, sim, a uma aproximação. Então, essa casca inicial, ela não deve assustar a quem trabalha, enfim. Então, o que eu penso, o que eu consigo captar desse consumidor 4.0, repito, né, conhecimento absolutamente empírico, são as minhas vivências na Rádio Band News FM. Elas trazem mais ou menos isso que eu trouxe para vocês.
Eu agradeço muito a participação de todos, aqui a presença de todos. Deixo o meu e-mail também, cbgato@band.com.br, para quem quiser entrar em contato comigo, reclamar eventualmente, mandar um áudio engraçado, também divertido. Muito obrigada a todos. Bom dia. A gente segue com o congresso. Gostaria de chamar agora Marcos Lepera, CEO da Lepera Comunicação, vai fazer a segunda parte desse painel e, no final, vamos fazer um debate. O cara já... Alô, bom dia. O cara já chega causando, né? E o pior é que é um reservado aqui atrás, né? Aí fica a pergunta, reservado para quem, né? Aceitando convites, né? Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Lepera. É um prazer estar aqui com os amigos da Abrange. Essa é a terceira vez que eu estou em algum congresso da Abrange ou conversando com vocês, por conta do convite aí da nossa amiga Keiko. E hoje eu vou falar um pouquinho, a Carla já falou um pouco sobre consumidor 4.0, e eu vou falar sobre as questões do consumidor 4.0 diante da visão de mercado, diante de uma visão mercadológica, né? Como é que um publicitário, um homem de marketing, um homem de comunicação vê esse novo consumidor? E quais são os problemas que esse novo consumidor está trazendo para as empresas e quais são as soluções que esse novo consumidor está trazendo para as empresas, né? Então, vamos entender o que está acontecendo. Todos nós estamos com uma sensação de que algo está mudando. Ou é a velocidade, ou é a forma, ou é o jeito, né? A Carla aqui acabou de trazer essa super contribuição aí do ouvinte, né? Que da forma tosca, mal educada dele, arrumou uma forma de se manifestar. E a primeira contribuição que eu trago para vocês é que a forma de comunicação do consumidor para com as marcas, e a gente tem que entender que no estágio evolutivo que a nossa sociedade está, todos nós nos expressamos através de marcas, né? Vocês têm um carro porque vocês resolveram se expressar através dessas marcas. Vocês têm uma TV por assinatura que vocês se expressam através dessas marcas. As roupas que vocês escolheram são símbolos e signos que nós escolhemos para nos expressar, né? E esse consumidor aí, esse trecho engraçado aí que a Carla trouxe, mostrou como é que o consumidor hoje ele está se expressando. E por que ele está se expressando dessa forma? Por que seria inconcebível a gente ouvir alguma coisa dessa há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás? E por que hoje a Carla traz isso para nós aqui e nós damos risada, né? O que aconteceu? O que mudou? Por que as coisas estão tão dinâmicas? Por que as velocidades aumentaram? E é sobre isso que eu vou trazer uma pequena contribuição para vocês entenderem como é que a banda está tocando. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a velocidade, e não apenas a forma, ela mudou. E por que a velocidade ela mudou? Foi por causa da tecnologia? Também foi por causa da tecnologia. Em 1800... todo o conhecimento da humanidade ele dobrava a cada 100 anos. Então, quando o meu bisavô, o meu tataravô estavam vivos, a cada 100 anos dobrava o conhecimento da humanidade. E aí a tecnologia avançou e depois... Para onde que eu aponto? Para lá? Para cá? Para trás. Ah, tá. É isso aqui? É. Em 1900, o conhecimento da humanidade começou a dobrar a cada 50 anos. Em 1970, a cada 10 anos. No ano 2000, a cada 5 anos. E hoje, o conhecimento da humanidade ele dobra a cada 18 meses. Eu vou repetir para vocês. A cada 18 meses, toda a produção de conhecimento da humanidade, ela dobra. Então, vocês imaginam que o homem que vivia lá em 1800, o nosso bisavô, o nosso tataravô, ele tinha 100 anos
para se adaptar à dobra de conhecimento da humanidade. E hoje nós temos 18 meses para se adaptar à dobra de conhecimento. E eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Essa não é a má notícia. A má notícia é a que vem agora. Eu e a briga com o controle. Puxa vida. É a pecinha por trás do controle que está com problema. Aonde que eu aponto isso? Para cá? Para cá? Para cá? Aqui. Ai, meu Deus do céu. Bom, a má notícia é que em 2020, daqui a 4 meses, todo o conhecimento da humanidade vai dobrar a cada 73 dias. Então, para vocês entenderem o que isso significa o seguinte: nas empresas que vocês trabalham, tudo que vocês fizeram até hoje, ou tudo que a empresa de vocês criou até hoje, em termos de conhecimento ou em termos de produção intelectual, vai dobrar a cada 73 dias. Tá? Então, o que a gente tem que entender? Que não só mudou a forma, como a Carla nos trouxe aqui, desse senhor aí, esse bisavô lá do Espírito Santo, mas também mudou a velocidade. Pensamentos que nós temos o dia inteiro do tipo: será que eu estou ficando lento? Será que eu estou ficando lerdo? Será que eu estou ficando velho? Será que eu não estou conseguindo acompanhar? As coisas estão mudando numa velocidade muito grande, eu não consigo mais administrar a quantidade de informações que está chegando até mim. Eu vou dizer para vocês que todos esses pensamentos estão absolutamente dentro da normalidade. Ok? Todos esses pensamentos são pensamentos absolutamente normais, porque nós estamos vivendo dentro de uma nova era da nossa sociedade. A gente está vivendo um salto evolutivo, e eu vou falar um pouquinho sobre esse salto evolutivo. Vou falar um pouco sobre neuromarketing. Né? A gente começou lá atrás, né? Quando a gente ainda estava em cima das árvores, a gente começou com o nosso desenvolvimento do nosso cérebro reptiliano. Como é que era o nosso cérebro reptiliano? Pelo que o nosso cérebro reptiliano ele é responsável? Né? Ele é responsável pelas nossas funções basais. Ele é responsável por tudo aquilo que funciona dentro do nosso corpo e nós não precisamos pensar. Então, o nosso coração bate, a gente não precisa pensar para ele bater. A gente respira e a gente não precisa pensar para respirar. Então, todas as nossas funções base, elas são regidas pelo cérebro reptiliano, e a única função desse cérebro era uma função de sobrevivência. Né? Aí o homem evoluiu, o homem desceu das árvores, e a gente desenvolveu uma condição onde a gente agregou, através do sistema límbico, a arte de nos relacionar, a arte de relacionar com a nossa prole, de amar, de proteger o nosso grupo. Né? Quem assistiu aqui o Rei Leão? Né? Então, você sabe como é que funciona essa questão de proteção do grupo. Né? Depois, o homem evoluiu ainda mais, e nós chegamos hoje, através de todo esse processo evolutivo fisiológico, nós chegamos, o Homo sapiens sapiens chegou nessa condição de sistema do neocórtex. Qual que é a função do neocórtex? É a gente raciocinar. Eu estou dando uma série de informações para vocês e vocês estão raciocinando dentro do arcabouço de conhecimento que vocês têm, dentro do arcabouço de conhecimento que vocês receberam. Né? Vocês estão dizendo: isso está muito rápido, isso está muito devagar, isso faz sentido, isso não faz sentido. Nossa, isso tem a ver com o livro que eu li a semana passada, isso tem a ver com o programa do Danilo Gentili que eu assisti ontem à noite. Então, nós estamos dentro de um processo de raciocinar. Bom, essa é a boa notícia, mas eu também trago, infelizmente, uma próxima má notícia, que é o seguinte: dentro desse salto evolutivo que a humanidade está vivendo, nós estamos no limiar do desenvolvimento de um novo cérebro, de um novo sistema, que não é o sistema reptiliano, não é o sistema límbico, não é o sistema do neocórtex, mas é o sistema de crescimento exponencial. E quando todos nós, diante dos nossos consumidores, das nossas empresas, dos problemas, das situações, das dificuldades, de tudo novo que se apresenta,
nós estamos entendendo que se nós não começarmos a usar esse novo cérebro que está se apresentando para nós, a gente não vai conseguir se relacionar com o nosso novo consumidor. E qual é esse novo cérebro? Estamos às portas, né? Até o final do ano, a gente vai ter um processo de singularidade tecnológica, onde o 5G vai começar a conversar com a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Um cybercérebro. O que é o 5G? A velocidade de processamento entre os diferentes devices, entre os diferentes equipamentos que possuem informação. E quando nós chegarmos nesse momento de começarem a haver aplicações comerciais do 5G mais inteligência artificial, eu ouso dizer, até porque o exercício de futurologia é uma delícia, né? A gente pode prever qualquer coisa e não precisa se comprometer com nada, mas eu ouso dizer para vocês que todos os nossos negócios vão mudar de forma absoluta. Por quê? Porque nós vamos ter cérebros nos auxiliando nas análises e nas decisões, e, ao mesmo tempo, esses cérebros eles vão se conversar entre si. Isso significa dizer que é mais ou menos como se todos nós, de dentro dessas salas, nos tornássemos pequenos deuses e nós conseguíssemos, através da telepatia, conversar um com os outros e trocar todas as informações que nós possuímos dentro do nosso cérebro com o Deus que está do lado, com o Deus que está atrás, com o Deus que está na frente, o Deus que está do outro lado, em questão de nanosegundos. E eu não estou falando daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas eu estou falando que isso vai acontecer até o final do ano. Devemos nos preocupar? Eu acho que nós devemos tomar consciência do processo para ver como é que todos nós vamos surfar nessa onda. E, diante de tudo isso que eu mostrei para vocês, ainda tem muito cliente que nos procura lá na agência e diz assim: ô Lepera, a nossa empresa não tem site. Você acha que é importante ter site? Ô Lepera, eu vou fazer uma pergunta para você. Nós estamos querendo botar um CRM lá na empresa. Você acha que vale a pena? E aí eu olho e digo: Senhor, tende piedade, porque eles não sabem o que falam. Né? Ou seja, a gente está diante de um salto evolutivo, e esse salto evolutivo está trazendo a manifestação de um novo consumidor. E esses 4 pontos, se vocês esquecerem tudo que eu falei aqui, no final dessa tela fotografem, porque esses 4 pontos são os pontos que vão ser pontos que têm que existirem e estarem vibrantes nas empresas de vocês a partir de segunda-feira. Primeira coisa, nós estamos vivendo a época do User Experience, um nome muito bonito para dizer experiência do usuário. Sabe o que é experiência do usuário? Experiência do usuário é você abaixar aquele aplicativo no seu celular, e depois de exatos 7 segundos que você sente alguma dificuldade em operar aquele aplicativo, você deleta aquele aplicativo e baixa o aplicativo do concorrente. User Experience é você abrir uma conta no banco via digital, não ter uma agência física para você se relacionar com esse banco e, dentro de 12 meses, nos últimos 12 meses que você tem relacionamento com esse banco que tem inclusive uma cor idêntica a essa poltrona que vocês estão sentados. Né? Que banco que é? Sabe o que é isso? Isso chama-se branding properties de marca. São as propriedades da marca. Né? Assim como o property de marca do Itaú é o laranja, o property de marca da Nubank é o violeta. E aí você, depois de 1 ano se relacionando com esse banco, do qual você abriu a conta pela internet, você nunca viu um gerente, você nunca conversou com ninguém, você nunca foi numa agência, você chega numa conclusão de que esse banco é exatamente igual àquele banco que você tem conta desde 1983,
que você abriu na agência 0562, na Rua Taipas, em São Caetano do Sul, bairro Barcelona, e que desde 1983, todos os meses, eles te cobram R$ 79,87 de taxa da multiconta. E aí você faz as contas e percebe que você já podia ter comprado um apartamento só com o que você pagou de taxa de um banco, que um outro banco de graça, de forma muito mais simples, muito mais direta, e que tem um roxinho, ele te atende da mesma forma. Então, User Experience. Tem alguém da Care Plus aqui? Você é da Care Plus? Queria te dar os parabéns. Eu tenho, o meu plano é da Care Plus. E faço justa homenagem, porque o User Experience da Care Plus é assim, o estado da arte. Contar rapidamente para vocês. Outro dia me ligaram e falaram: Marcos, nós estamos criando um grupo de apoio de terapia, de apoio de terapia para as pessoas que utilizam esse serviço dentro do nosso sistema. Gostaria de saber se você tem interesse de participar dele. Eu vou traduzir para vocês. Eles selecionaram um grupo de loucos e começaram a ligar para esses loucos e perguntarem se eles queriam participar desse grupo. Eu falei: puxa, eu quero. Eu falei: como é que funciona? Ela falou: olha, eu posso conversar com você por WhatsApp e, de vez em quando, a gente pode, inclusive, conversar por telefone. Eu falei: puxa, que ótimo. Eu estou querendo voltar para a terapia já faz pelo menos uns 2 anos, não encontro tempo. E aí, eu tenho conversado com a Ana, que eu nem sei se esse é o mesmo nome dela, mas tenho conversado com a Ana, às vezes por telefone, às vezes por WhatsApp, e tem me ajudado muito mais do que eu fazer uma terapia convencional lá em Gianópolis, saindo do Brooklyn, toda semana, enfrentando 2 horas de trânsito, uma para ir, outra para voltar, e mais 15 minutos esperando, e mais 1 hora sentado, e eu sempre chamo ela e falo: Ana, pode falar? E ela diz: pode. Posso te ligar? Pode. E aí eu ligo, a gente trata de uma situação e rapidamente a gente encontra uma situação e resolve. Isso chama User Experience, né? Quer dizer, os sistemas de experiência que estão sendo desenvolvidos, adaptados para aquelas necessidades. Obviamente que isso não substitui uma terapia, mas para mim, que estava tentando fazer e não estava conseguindo, já estava me ajudando. Outra coisa, o poder está com o consumidor. Vocês viram quantas vezes ele falou essa merda no áudio da Carla, né? Hoje em dia, o poder está com o consumidor. Eu abri uma conta no Nubank, mas para eu fechar uma conta no Nubank, eu fecho essa conta no Nubank com um clique e com um dedo. Né? Ou seja, o poder não está mais com as marcas, o poder está com o consumidor. As marcas são escravas dos micromoments. É importante que todos vocês consigam entender esse estudo que está sendo feito, principalmente quem está investindo muito nesse estudo dos micromoments é o Google, né? Como é que funciona isso? Você pega um determinado perfil de consumidor, né? Então, vamos dizer que a gente tenha uma mulher de 35 anos, classe A, que mora sozinha. E aí a gente diz: bom, esse produto, esse serviço, essa empresa, essa marca é para essa mulher. Só que os estudos comportamentais do consumidor 4.0 estão mostrando que essa mulher ela tem micromomentos totalmente diferentes. Então, ela tem o micromomento dela enquanto profissional, ela tem outro micromomento dentro de um relacionamento, ela tem um outro micromomento dentro da religião que ela professa, ela tem um outro micromomento no grupo social a qual ela está inserida, ou seja, esses micromomentos fazem com que ela tenha, inclusive, reações diferentes e antagônicas, dependendo do micromomento em que ela está vivendo. Nós, na propaganda, muitas vezes, dizíamos assim: esse produto é para o homem de 35 a 50 anos, classe A, que mora na zona sul de São Paulo. Só que esse mesmo homem, hoje em dia, ele tem pelo menos meia dúzia de situações onde ele age de forma diferente, e em uma situação ele pode dizer sim, e em outro micromoment, na mesma situação, ele pode dizer não.
E a quarta situação é o seguinte: toda dor tem que oferecer uma cura. Hoje em dia, o consumidor está muito mais rápido, muito mais imediato. O consumidor ele está muito mais superficial. As relações elas estão muito mais líquidas. E o consumidor ele quer uma cura para a sua dor. Eu sempre costumo dizer o seguinte: se eu oferecer para vocês uma aspirina agora e perguntar quem paga R$5 por essa aspirina, provavelmente ninguém vai levantar a mão. Mas às 3 horas da manhã, se você acordar com a sua cabeça rachando de dor de cabeça e bater na porta do meu quarto lá no hotel e falar assim: Lepeira, você tem uma aspirina? Eu estou rachando de dor de cabeça. E eu disser: tenho, custa R$50. Provavelmente todos vocês pagariam. Por quê? Porque todas as curas elas estão diretamente relacionadas às dores que nós temos naquele momento. E a quantidade imensa de startups que a gente está vivendo é fruto justamente desse processo. São startups que estão trazendo curas para as dores daquele momento. Bom, eu vou falar rapidamente porque acabou o meu tempo, só mais um minutinho, tá? 1h30? Obrigado. Bom, a gente está saindo do sistema newtoniano, para vocês entenderem por que todo esse processo está acontecendo, a gente está saindo do sistema newtoniano. Qual é o sistema newtoniano? Todo mundo lembra dessa fita BASF aqui? Nem? Dos bailinhos que a gente fazia, né? Que botavam um toldo lá na garagem, né? Chega cedo para você espetar a salsicha cortada no abacaxi. Lembra dessa história? Outro dia eu estava dando aula lá no MBA do Einstein, no Rio de Janeiro, e quando eu falei essa historinha aqui, um falou assim: tem um nome esse abacaxi, que a gente espetava o picles, né? Aí eles deram o nome carioca lá, nem lembro o que samba, o que era. Mas vocês lembram quando tinha essa fita aqui, que a gente ia dar os bailinhos, que a gente era moleque, né? A gente falava assim: bom, quando a BASF lançou a fita de 30 minutos, qual que era a próxima inovação tecnológica? Qual era? A de 60, né? E depois que a BASF lançou a de 60, qual era a próxima inovação? A de 90. A gente era quase que a mãe de Ná, né? A gente podia prever o que ia acontecer. E depois que a BASF lançou a de 90, a de 120 minutos. Né? Então, o processo de evolução newtoniana, que está muito baseado nos processos de verificação da ciência, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um atrás do outro de forma cadenciada. Bom, vamos lembrar da inteligência artificial somado ao 5G. Esse processo nos traz uma nova visão, que é a visão onde a gente sai do sistema newtoniano e entra em um sistema do slide que não muda. E entra no sistema quântico, né? E o que é o sistema quântico? Hoje a gente já tem o computador quântico, a IBM já fez o primeiro computador quântico, né? E qual é o princípio do sistema quântico? Antes era tudo, lembra? 1, 2, 3, 30, 60, 90, 120. Depois do 120 veio o quê? A fita cromo. Vocês lembram disso, a fita cromo? E tinha ainda o toca-fita, que desse tempo tinha ainda o toca-fita auto-reverse. Lembra do toca-fita auto-reverse? Ou você estava com a menina dentro do carro, estava tocando aquela fita, quando chegava no final, ele virava sozinho, né? As músicas faziam clec, clec. Aí ela virava para você e falava assim: nossa, é auto-reverse? Você falava: é. Ela falava: nossa, como você é lindo. Eu falava: obrigado. Né? Não era assim que funcionava? Né? Hoje em dia, você está lá ouvindo o teu Spotify, a pessoa fala com você e fala: hã? O que foi? É capaz de estar no carro os dois, cada um com fone de ouvido e ninguém conversando com ninguém. Mas hoje a gente está entrando num sistema quântico, por isso que nós estamos naquilo que eu denominei de um limbo consciencial. Ou seja, as fórmulas que funcionavam antes não funcionam mais, e as fórmulas que vão funcionar, elas ainda não foram testadas o suficiente para nós fazermos a afirmação de que elas funcionam. Como é que funciona o sistema quântico? O sistema quântico é assim, ó.
Antigamente a gente tinha uma fita cassete, hoje a gente tem um Spotify. Quem pode dizer que o Spotify, dentro de um smartphone, é a evolução da fita cassete? Quem que poderia dizer isso? Antes a gente poderia dizer que a fita de 60 é a evolução da de 30, a 120 é a evolução da de 90, mas a gente jamais imaginou que o Spotify, dentro do smartphone, poderia ser a evolução de uma fita cassete, né? Isso daqui é o sistema newtoniano. O que vocês estão vendo? Uma jovem e uma idosa. Isso é o sistema de pensamento newtoniano. Eu vejo duas mulheres. Existe uma jovem, existe uma idosa. A má notícia é que nós estamos caminhando para o sistema quântico, aonde a senhora e a idosa, elas estão lá ao mesmo tempo. Existe um universo de possibilidades de visualização dessa imagem, dependendo da forma que você enxergar. Quem aqui está enxergando a senhora de idade? Levante a mão. Quem está enxergando a jovem? Quem não está enxergando nada, por favor, abra os olhos, pare de dormir. Cutuque o coleguinha do lado, porque alguns, inclusive, estão roncando. Estou ouvindo daqui. Qual que é a questão do sistema quântico? O sistema quântico é que começa a existir um universo de possibilidades. Vou voltar para minha amiga Carla aqui. Minha amiga Carla me trouxe lembranças muito afetivas, né? Lá no camarim, que a gente estava tomando um café, trocando algumas informações, e ela que teve a oportunidade de trabalhar junto com o Boechat, falou muito do Boechat, e eu falei para ela, Carla, a sensação que eu tive quando o Boechat faleceu foi que eu tinha perdido um grande amigo, né? E por que o Boechat ele se tornou essa pessoa tão próxima e tão humanizada da gente? Porque ele era um profissional quântico, né? Ele utilizava de todo o universo de possibilidades que existia. Desde o Jornal da Band, às 7, 8 horas da noite, onde ele falava sério e dava as informações de forma séria, até no rádio de manhã, falando com o Simão e falando com a Carla, onde a gente rachava de rir. Desde o momento em que ele se protegia atrás de um microfone, até o momento em que ele abertamente dava o telefone, o celular dele, aberto dentro da rádio. Então, o que a gente tem que entender nesse processo é que se as empresas elas não se modernizarem, se as empresas elas não entenderem que o consumidor está mudando de forma radical, provavelmente daqui a 1, 2, 3, 4 anos, não que elas não existirão, mas elas terão muito mais dificuldade de lidar com aquelas empresas que estão chegando com uma visão muito melhor, muito mais moderna. Quem quiser continuar essa conversa, pode fotografar esse nosso QR Code. Você fotografando esse QR Code, você entra dentro de um formulário, você preenchendo as informações dentro desse formulário, isso vai entrar para a minha assistente, e a minha assistente vai marcar um papo para a gente continuar via Peer, via Zoom, via WhatsApp, e eu falar um pouquinho mais sobre como que nós, dentro da nossa empresa, como que nós, dentro da nossa agência, vemos essa nova relação com o consumidor 4.0. A gente tem uma experiência já relativamente grande dentro do mercado de saúde, já são mais de 50 clientes atendidos nesse mercado, e a gente consegue entender as idiosincrasias e as mudanças pelos quais vocês passam. Queria muito agradecer à diretoria da Abrange por essa oportunidade de falar com vocês, e desejar um bom dia, e lembrar que se a gente não fizer uma mudança da nossa visão de negócios, do sistema newtoniano para o sistema quântico, a gente vai ter muito mais dificuldades do que a gente já tem. Gente, obrigado e bom dia. Sim. Como você está? Eu escrevi para ela, doido. Que não é novidade para quem me conhece. Ela, sério? E olha que bacana, né? Sério? Mas doido feliz ou doido confuso? Pô, eu tenho vontade de conhecer a Ana, dar um abraço nela. Boa, muito boa. Estou doido feliz, graças a Deus. Porque existem os dois, né? Eu falei, existem os dois. Aquele negócio que eu te falei, aí a gente começou a ter um papo sobre questões principais, e, obviamente, a Ana ela não tem memória de elefante, ela tem um bom CRM. Né?
pegou lá no sistema dela e falou, bom, o último contato da gente foi há 10 dias atrás, ele reclamou disso. E fez o follow. Né? Aí normal, gente, faz o follow. Aí como é que está isso? Aí está assim, isso, está assim. Resolveu. Tem mais alguma questão que está pegando? Olha, você não esqueceu, né, de marcar lá com a doutora Ivone, lá para você começar a voltar a fazer terapia com ela, tal, etc. Ah, não, Ana, está aqui na minha pauta, tal, porque ela está sempre fazendo meio de campo, né, me jogando para eu voltar para o presencial. Né? Porque, obviamente, por uma questão de lei, de ética, por uma questão de resultado, tudo, mas ela está ali, como eu caí dentro do CRM, do limbo, daquele que deixou de fazer a terapia presencial, ela está fazendo uma repescagem dentro desse processo. Mas é o que a Carla falou, primeiro você faz a abordagem diante de um pitch mais técnico sobre a análise desse cluster, e depois você humaniza. É igualzinho eles fazem lá na rádio. Tudo que a Carla mostrou aqui foi o que eles fazem lá na rádio. Ela não mostrou lá os 3 computadores, que eles recebem os inputs o dia inteiro, tal, mas, de vez em quando, o Boechat falava, no meio do programa, que o fulano de tal ia ser pai. Né? Quer dizer, é o processo de você sair, porque todos nós queremos respostas técnicas rápidas. Mas todos nós queremos respostas técnicas rápidas, sendo tratado por nome e sobrenome, e ainda perguntando como é que está a Julieta, minha cachorra. Né? Muito bom. É esse o segredo. Uma pergunta específica aqui para a Carla. Entre outras coisas, ele cita como um comunicador, seja radialista ou jornalista, consegue se posicionar e evitar transferir experiências pessoais para uma opinião quando um consumidor toca em um assunto sensível que, coincidentemente, esse jornalista ou esse radialista passou recentemente. Ou seja, como tratar de maneira isenta a sua experiência pessoal positiva ou negativa no momento que chega uma demanda de um consumidor. É muito difícil, de fato, e muitas das vezes a gente acaba transferindo, sim. A questão da isenção, a gente passa 4 anos na escola de jornalismo aprendendo ou tentando aprender a não ser, enfim, opinativo demais, a tentar perseguir a isenção da forma mais eficiente possível. Mas isso acontece, e eu não diria que essa é uma experiência ruim e que esse é um resultado ruim quando o comunicador ele se depara com uma informação que é próxima da vida dele e com uma experiência pessoal, porque isso traz conhecimento também. Então, muitas das vezes em que a gente leva ao ar uma fala de um ouvinte e que tem a ver mais com um comunicador ou outro específico, a gente acaba direcionando, sim, e não diria que esse é um ponto negativo, não. Eu acho que faz parte da comunicação. Uma aqui para o Lepeira. Nesses anos de atendimento, inclusive para a da saúde, qual seria uma dica de ouro para não deixar um consumidor insatisfeito? Você tratar esse consumidor como um ser humano, não tratar ele como um imbecil. Por quê? Fica fácil. Como é que vocês se sentem quando vocês são tratados como imbecis? Vocês, como eu, vocês têm raiva, vocês não querem mais se relacionar, vocês se desconectam, né? E algumas marcas, elas insistem em te tratar como se você fosse um ser acéfalo. Então, a grande dica que eu dou e essa é uma dica que tem um cara, o rei do storytelling. Vocês sabem quem é o rei do storytelling? É um cara que contou histórias simples durante 3 anos. A primeira história que ele contou foi colocada no papel 100 anos depois que ele morreu, e depois de 2.000 anos da sua morte, ele tem a maior comunidade do planeta seguindo ele. Né? Esse é o rei do storytelling. O que o rei do storytelling ele dizia? Ele já dava a dica, que é a resposta para essa pergunta. Não faça para o próximo aquilo que você não quer para você. Não trate o teu consumidor da forma como você não gostaria de ser tratado. Eu já cansei. Olha, a agência, semana passada, fez 30 anos. Eu já cansei de estar em reunião com o cliente, e o cliente
está lá o diretor comercial, o diretor operacional, o diretor de atendimento, falando sobre processos, e eu levanto a mão e falo assim, gente, posso fazer uma pergunta? Vocês já imaginaram vocês sendo tratados desse jeito? Como é que vocês se sentiriam? Não, porque o consumidor tem que entender, o consumidor não entende nada. O consumidor hoje ele deleta o banco com um clique no celular e ele carrega outro banco com outro clique. É assim que funcionam as relações líquidas, né? O Bauman falou sobre isso, sobre as relações, a presença das relações líquidas. Então, assim, trate o ser humano como um ser humano. E como é que você trata um ser humano como um ser humano? Com um princípiozinho básico que está sendo colocado em desuso na nossa sociedade, chamado respeito. É simples. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu só vou deixar registrado aqui para a Carla uma mensagem de um participante que disse que, muito respeitosamente, gostaria que a Carla seguisse o exemplo do saudoso Boechat e deixasse o número do seu celular à disposição. Muito o WhatsApp obrigado. é uma maravilha, né? Tá vendo como o consumidor 4.0 é rápido? Viu, mudou. As muito relações obrigado. mudaram. Muito obrigado, Eu que Carla. agradeço. Muito obrigado, Lepera. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Uma última observação para a gente encerrar. Bom, é muito pertinente essa abordagem que a gente fez a respeito do consumidor, essa questão do respeito é fundamental, tratar o consumidor como a gente gosta de ser tratado, né? Como a gente merece ser tratado, e é isso. Em resumo, foi o que a gente disse aqui. Hoje agradeço a presença de todos e, sobretudo, a Abrange pelo convite. Obrigada, gente. Ô, doutor Drauzio, ninguém pediu meu telefone por quê? Ei, só pediram dela. Você passou o QR Code. Olha só, viu? Você já passou o seu QR Code. Eu quero direitos iguais. Obrigado, gente.